Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. E hoje o que eu quero falar para vocês é da aprovação de 1,7 tri de dólares que o Senado americano aprovou para os gastos do ano que vem do governo americano. Sejam bem-vindos. Bom, todo ano tem sempre uma expectativa muito grande em cima da aprovação do orçamento para o ano seguinte aqui nos Estados Unidos. Muitas vezes não tem acordo entre os democratas e os republicanos. Isso faz com que o governo entre no modo shutdown, ou seja, tudo para, nenhum funcionário trabalha, nada é gasto, salários são segurados, tudo por conta da falta do dinheiro ou da não aprovação do dinheiro para o ano seguinte. Isso já gerou inúmeros problemas nos Estados Unidos em vários anos. Vários presidentes experimentaram essa dificuldade, principalmente por diferenças políticas entre republicanos e democratas que não chegam num acordo, e geralmente o partido que não está no poder, ele tenta colocar o máximo de dificuldades possíveis para aprovar esse orçamento, como uma forma também de prejudicar o governo, o partido que está no governo, perante os seus eleitores e perante a sociedade. Muitas vezes, por outro lado, os acordos eles acontecem de uma forma mais fácil, mais simples, facilitando para que esse orçamento seja aprovado e que no ano seguinte o governo funcione de uma forma melhor e não tenha esse problema do shutdown. Bom, esse ano a aprovação de 1,7 tri acabou sendo de uma forma muito suave e envolveu alguns gastos novos, como por exemplo, 750 bi são gastos para programas domésticos, de auxílio, de investimentos, de infraestrutura, esses são sempre contabilizados. Tem também 850 bi que foram destinados às Forças Armadas, o que representa um acréscimo em relação aos anos anteriores. E desses 850 bi destinados às Forças Armadas Americanas, tem um ponto novo, que são 140 bi de dólares, que serão utilizados especificamente para pesquisas na área de novas tecnologias para as Forças Armadas. E por que os Estados Unidos está fazendo isso? Bom, porque eles enxergam como que a China investe pesadamente em novas tecnologias. E existe uma disputa entre Estados Unidos e China ao redor de novas tecnologias, principalmente nas que possuem alguma aplicabilidade prática para a área das Forças Armadas. Seja isso mísseis teleguiados por satélite, sistema de inteligência artificial aplicada também a novos caças, a novos drones, etc., assim como a computação quântica, que possibilita um avanço impensável na capacidade de processar informações, processar dados e também de aplicar esse processamento em cima de necessidades militares. Agora, um ponto também que foi interessante foram os 45 bi que foram destinados à Ucrânia. Esses 45 bi, eles acontecem dias depois da visita do presidente ucraniano Zelensky ao presidente americano Joe Biden. Primeira visita dos dois nos Estados Unidos, primeira conversa dos dois nos Estados Unidos. E nessa conversa o Zelensky deixou claro que isso não se trata de uma doação, não se trata de caridade. Ele deixou claro que essa ajuda americana, que vai ser direcionada tanto para as Forças Armadas ucranianas, mas também para ajudas humanitárias para a população que está sendo afetada diretamente com os bombardeios civis, isso representa um investimento na segurança global e na segurança europeia para tentar frear a capacidade e o ímpeto da Rússia de seguir adiante com a guerra. E esse ímpeto segue firme porque o Putin não dá nenhuma demonstração que vai desistir, que vai modificar os seus objetivos ou que vai acessar um cessar-fogo que não seja baseado nos seus próprios interesses de manter alguns territórios ucranianos sob o poder dos russos. Essa negociação ela acaba sendo emblemática porque, dado todas as dificuldades que o Biden teve de relacionamento com muitos republicanos, acabou sendo muito mais suave do que muita gente imaginava. O resultado das eleições de midterm, que chamam aqui, as eleições legislativas que acontecem entre os anos presidenciais,
acabou sendo muito mais favorável ao Biden do que muita gente imaginava, e o grande perdedor dessas eleições foi o Trump, que vai perdendo cada vez mais poder dentro do Partido Republicano, enquanto o governador da Flórida, DeSantis, vem mostrando cada vez mais força como um potencial candidato republicano para as próximas eleições, apesar que o Trump ainda segue favorito. Essa visita do Zelensky ela acaba também sendo muito importante porque havia vários rumores sobre a possibilidade dos Estados Unidos diminuírem as ajudas que são dadas aos ucranianos como uma forma de tentar frear o ímpeto russo por conta das dificuldades que os ucranianos teriam. Agora, na prática, isso representa exatamente o oposto. A Ucrânia, sem ajuda financeira da Europa e dos Estados Unidos, vai ou iria se tornar uma presa fácil para os russos. À medida que tem esse dinheiro entrando, 45 bi agora, daqui a uns 3, 4 meses vão mandar mais alguns bi para lá também. Armamentos que são enviados pelo governo britânico, alemão, holandês, português, espanhol, francês, tudo isso colabora para essa capacidade impressionante que os ucranianos têm de bater de frente com os russos e até, em determinados momentos, se sobressair em relação às tropas russas. O governo americano ele sabe que a partir do ano que vem é um ano crítico e de gastos necessários. Apesar desse orçamento ele sair dentro de um governo do democrata, do Joe Biden, ele não é necessariamente utilizado 100% para a narrativa democrata durante as eleições que vão acontecer daqui a 2 anos. Eles também são utilizados pelos republicanos, até porque várias emendas que são colocadas nesse orçamento, eles vêm de parlamentares republicanos, e isso faz com que eles utilizem isso como uma narrativa a favor dos seus próprios objetivos eleitorais daqui a 2 anos. Muitos republicanos eles trabalham lado a lado com o governo Biden em 2 questões primordiais: em relação à Rússia e na guerra na Ucrânia, e em relação à China, onde é o principal ponto de convergência entre os democratas e os russos. E esse ponto de convergência é utilizado muitas vezes pelo Biden para tentar chegar a outros acordos, porque esse é um ponto no qual os 2 lados concordam, e os republicanos eles enxergam que o governo Biden ele está fazendo um bom trabalho em relação a bater de frente com a China e tentar, de alguma forma, neutralizar a capacidade chinesa de expandir o seu poder para além das suas fronteiras. É interessante observar como que vai funcionar isso a partir do ano que vem, e a visita do Zelensky foi primordial, foi muito importante, deve seguir acontecendo ao longo dos próximos 6 a 8 meses. Existem novos diálogos que já foram agendados entre o Zelensky e o Biden, e à medida que esse diálogo persiste, existe também uma possibilidade maior de novas ajudas americanas serem direcionadas para os ucranianos. Um abraço a todos.